Fê, vem para cá, hoje a gente vai ouvir o Fê. Felipe vai trazer, pregou domingo, pregou hoje. Pode assumir já, se quiser, viu? Amém? O quê? Não vai ficar ruim lá a gravação. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele, abençoá-lo. Pai, nós queremos abençoar o teu filho, declarar que ele possa fluir na graça, no conhecimento, Deus, do Senhor, trazendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós aqui, como revelação, como iluminação, na verdade, da sua palavra. Nós pedimos isso, Deus, que nós venhamos aprender aquilo que o Espírito tem para nos ensinar. Então, o Espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós, nos dando a graça, Pai, de nos aprofundar hoje em graça e conhecimento. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo certo? Vim domingo, vim hoje. Como eu vi que tem pessoas novas aqui, nós estamos tratando sobre os fundamentos da igreja. E esses fundamentos estão lá em Atos 2:42. Eu vim até com a camiseta hoje, patrocinando, que é a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e as orações. E os temas que a gente está tratando são da doutrina dos apóstolos, tá? Então, lá em Hebreus 6, vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, e alguns temas já foram falados aqui, que foi introdução ao evangelho, evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno e a fé em Deus. E o tema da noite de hoje é arrependimento das obras mortas. Então vamos lá. Para a introdução, eu queria começar de novo com uma pergunta. O que são obras mortas? Eu sei que o ponto focal da coisa é o arrependimento, mas eu queria perguntar para vocês, o que são obras mortas? Quem pode arriscar? Quem pode falar alguma coisa? Perguntei lá no grupo também. Quem arrisca? É aula, gente, não é auditório. Vamos ter aí uma participação. Quem arrisca? O que é obra morta? Também. Quem mais? Fala, Bruno. O que é uma obra morta? O que é uma obra morta, jovens? Explica aí. Também. A Bíblia vai falar, lá em Gálatas 5, 19 e 21, das obras da carne. Vamos só abrir aqui rapidinho. Moisés até explicou bastante sobre isso aqui, quando foi falado na escola. Gálatas 5, se eu não me engano, do 19 ao 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Então, vamos começar pelo óbvio. Obras mortas, todos esses pecados e todos os outros pecados que não estão listados aí, mas que fazem parte da desconstrução da semelhança de Deus no ser humano, que matam o ser humano, que foram motivo do pecado lá no Éden. Então, as obras da carne, elas não são só pecados. Por exemplo, dar comida aos pobres é uma obra boa ou uma obra ruim? É uma obra boa. Mas dar comida aos pobres, pensando em se tornar famoso por isso, é uma obra ruim. Então, dar comida aos pobres não é pecado.
Mas a finalidade de dar comida aos pobres, aí é o ego, e aí entra o pecado. Então, as obras mortas, elas vão muito mais fundo do que simplesmente o que a gente pode ver. O que a gente fala como pecado aqui, e os listados, basicamente são pecados externos. Mas e os pecados que estão no nosso coração? Que vão construindo obras para nós que não geram vida. Então, se eu fosse resumir o que são obras mortas, a obra morta é tudo aquilo que se faz, até coisas para alcançar Deus sem Deus. Então, as coisas mais básicas da vida, como dar comida aos pobres, pode se tornar uma obra morta, se o fim de tudo isso não for a glória de Deus. E, cara, é impressionante como as obras mortas têm o poder de desconectar o ser humano do lugar de intimidade com Deus. É como se ele dissesse assim: eu não preciso de você, Deus, para fazer coisa boa nenhuma, porque eu sou bom o suficiente. Então, outra definição de obras mortas são obras que o homem faz para tentar se justificar diante de Deus. Tudo que o homem faz para tentar se justificar diante de Deus, ou para alcançar Deus sem Deus, é uma obra morta. Haja visto Babilônia, Torre de Babel, o homem construindo para ir em direção a Deus, Deus desceu lá, destruiu tudo, obras mortas, certo? Agora, Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, tudo que parece certo ao homem, mas que não necessariamente veio de uma validação de certo de Deus, conduz à morte. Difícil. E a igreja tem sofrido muito com essa ideia sendo difundida no meio do povo. Isso vai dar margem lá para o que a gente chama hoje de graça barata. Então, a graça barata é o quê? Uma vez salvo, sempre salvo, posso pecar, posso ficar tranquilo, fazer o que eu quiser, e no fim de tudo, vou ser salvo com Deus e pronto. Mas se a definição de obra morta é tudo aquilo que justifica o homem, afastando o homem de Deus, a graça barata não faz exatamente isso? Ela não permite que o homem viva uma vida distante de Deus para no fim dela se safar e não se salvar? E esse é o grande objeto de desejo no coração de muitos homens: se safar do inferno, mas não se salvar para pertencer à família de Deus e conhecê-lo eternamente. Sendo assim, supondo que a graça barata funcionasse de verdade e que o pecador sem arrependimento conseguisse ir ao céu, pensa que o céu seria um inferno para essa pessoa. Porque ela viveu uma vida inteira querendo distanciamento de Deus. E agora no céu tudo que tem é Deus. Então imagine você viver uma eternidade próximo daquilo que te constrange e que você fugiu a sua vida inteira. É como se você ficasse a vida inteira com a sua sogra que você não gosta. Seria um inferno para você. Não é? Tem gente que não aguenta viver nem enquanto a senhora está viva. Eu ia falar véia, perdão, senhor. Certo? Então definimos aqui o que é uma obra morta. Então vamos lá. Diante disso, eu queria falar sobre a necessidade de arrependimento. É muito óbvio que, diante de toda essa maldade no coração humano, é necessário o arrependimento. E o pecado, as obras mortas e o pecado, eles são
um crime contra a majestade de Deus. E eu queria que a gente voltasse no primeiro registro de quando isso aconteceu. Agora a gente vai apurar um caso real, fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó, do que aconteceu. E eu quero que vocês frisem essa frase de Provérbios: há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final conduzem à morte. Alguma situação que vocês lembram pareceu bom para alguém, mas no final conduziu à morte? Quem olhou e viu que era bom e no final morreu por isso? Então a gente vai voltar lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3. E a gente vai discorrer um pouco sobre a malignidade corruptiva do pecado e a escala de deteriorização do ser humano que vem depois do pecado. Então vamos abrir lá em Gênesis 3. Só deixa aberto aí, porque se a gente for ler os textos vai tomar muito tempo e tem bastante coisa. Mas é aquela famosa história: Eva está lá no jardim, Eva e Adão, Adão e Eva. E a serpente chega para falar com Eva. Então a serpente chega lá e fala: Deus falou para vocês que vocês não podiam, que vocês podiam comer de todas as árvores. Aí ela falou assim: não, Deus falou que de uma árvore aqui específica, conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer. E aí a serpente fala para Eva: ele falou isso porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. O que me causa estranheza já de início é a confiança que Eva tem na serpente. Se uma serpente chegasse para falar comigo, eu acharia esquisito. E eu já vi algumas linhas teológicas que falam que Eva tinha conversas frequentes com a serpente. Tanto que quando a serpente chega, ela não estranha. A ponto de considerar a sugestão da serpente mais importante do que o mandamento que Deus tinha dado para ela. Então a primeira coisa que Eva perde é a confiança. Agora ela já não confia mais em Deus. Agora ela tem uma voz externa que fala sobre a vida dela. E o que a voz externa fala sobre a vida dela? Olha, você pode chegar à estatura de Deus sem Deus. Você pode ser a própria deusa da sua vida. Então isso já gera uma independência dentro do coração de Eva. E agora Eva está no controle da situação. Tanto que ela olha e fala assim: o fruto é bom. Mas de onde Eva tirou a noção do que era ruim, se não tinha nada ruim no paraíso? De onde ela tirou esse conhecimento para saber que era bom? E mais do que isso, agora ela não depende mais da onisciência de Deus para definir o que é bom para ela. Agora ela sabe o que é bom para ela. Então a corrupção já começa a adentrar o interior do coração de Eva. É aquilo que Jesus fala: aquele que pensar em matar já matou. Então aquele que pensar em pecar já pecou. E aí vem o segundo estágio da degradação. Eva come e após comer dá para Adão. Eva não sabia depois de comer que o fruto era ruim? Que ela ia morrer por causa disso? Não abriu os olhos dela? Por que ela deu para Adão então? Por que ela fez ele pecar também? Agora a escala de corrupção já não está só dentro de Eva. Temos mais um membro. Veja que a situação só se agrava. Primeira coisa que acontece quando eles comem o fruto: eles viram que eles estavam nus. Agora eles já se enxergam a partir de si mesmos, não a partir do que Deus enxergava deles. Agora um começa a olhar para o outro e notar coisas sobre o outro e não mais coisas sobre si mesmos. Então Adão ouve a voz de Deus no jardim e se esconde. Agora o processo de degradação fica um pouco mais forte. Ora, Adão se escondeu, ele não sabia que nada fica escondido aos olhos de Deus? Deus já tinha deixado de ser onisciente e onipotente no coração de Adão?
e ele não sabia que nada se oculta à vista do Senhor, a coisa fica um pouco mais séria. Ele fala para Deus: ouvi o Senhor e tive medo. Ora, ele não sabia que Deus era amor? E que o amor lança fora todo medo? Ou que aquele que tem o amor, aquele que é aperfeiçoado no amor, não há medo? Deus deixou de ser amor, de repente, para Adão? Em seguida, Adão se esconde, Deus pergunta o que ele fez, ele se exime da culpa. Então Adão se esquiva da culpa e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Ora, se ele culpa a Deus, tem poder Adão de julgar a Deus? Agora Adão está sentenciando Deus, o rabo está torcendo porco. Ele levou a sério essa parada. Enfim, essa escala só vai escada abaixo. A degradação do homem vai ficando cada vez pior e pior. E o homem vai pecando cada vez mais contra Deus. Isso em um capítulo. E aí uma curiosidade: depois que Adão peca, Deus vai lá e fala assim para os outros membros da Trindade: vamos fechar aqui o jardim e colocar uns anjos guardiões aqui para que o homem não coma do fruto da vida, porque se ele comer, ele vai viver para sempre. Esquisito isso, né? Na onisciência de Deus, ele já sabia que o próximo passo para um homem que caiu é querer que nunca acabe, é viver para sempre. Em comparação ao que a gente vê hoje, pessoas que têm muito dinheiro, muita grana, que não medem esforço para isso, que são corruptos, qual que é a única coisa que elas procuram incansavelmente? Uma forma de viver para sempre. E Deus já detalhava isso lá no jardim. Então, o homem começa a pecar contra Deus, pecar contra Deus, pecar. E lá em Romanos, a palavra diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são culpados e criminosos, todos quebraram a lei, e a lei é o que evidencia o que é ou não pecado, como diz lá em Romanos 7. Paulo diz: eu só sei o que é pecado porque tem a lei. Logo, se a lei acabar, acaba o que é pecado. Todos pecaram e existe uma incapacidade no homem de melhorar a situação para ele mesmo. E o que é o pecado? A visão comum supõe que o pecado é aquilo que matou o homem, a morte espiritual do homem, e o que corrompeu todas as coisas na face da terra, não é isso? Então o pecado é aquilo que o homem colheu pela besteira que ele fez, e é por causa disso que existe morte, por causa disso que existe doença. No conhecimento comum é isso. Mas eu vou te falar o que é pecado de verdade. Pecado é a rebelião contra a majestade do céu. É tratar Deus com desprezo. Pecar significa declarar isso. Eu renuncio ao Deus que me fez e nego o direito dele me governar. Eu não me importo com ele, com o que ele diz, com seus mandamentos, nem com seus sentimentos. Eu só me importo comigo e com o meu bem-estar. Eu sou indiferente ao que ele fez por mim. As suas bênçãos e dons não me afetam. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Isso é pecado. Isso é errar o alvo. E agora nós temos uma situação um tanto quanto embaraçosa. De um lado, nós temos o ser humano, rebelde, pecador contra a majestade de Deus, incapaz de melhorar a situação para si mesmo. E do outro lado, nós temos um Deus santo, poderoso, majestade, criadora de todas as coisas, cheio de poder para fazer o que sua mão direita quiser. Ninguém pode contra ele, e esse Deus se encontra profundamente irado.
ele começa a olhar para a terra e falar: cara, por mais que eu faça, por mais que eu fale, os pecados deles só se multiplicam, a ponto de dizer: não existe um justo, não existe um sequer. Em toda a história, Deus olhou mesmo com os homens santos e declarou: não existe um justo. Até porque a justiça dos homens santos foi a justificação de Cristo. Então Deus, vendo que não tinha saída nenhuma, proporcionou a saída para aplacar a sua própria ira, que foi a necessidade que nós tínhamos de um Salvador. Então, Deus entrega o que ele tinha de mais valioso para morrer numa cruz, sendo maldito, para aplacar a própria ira. Então não foi o pecado que matou Deus, não foi o diabo que matou Deus, foi Deus que matou Deus. Foi Deus que matou Jesus. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus, a não ser ele mesmo se entregar. Então Deus mesmo propôs a solução para aplacar a sua ira. E o arrependimento é tão necessário quanto a fé na solução que Deus propôs, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus vem e a primeira pregação de Jesus é: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. O que me parece não ser possível alcançar o reino dos céus sem arrependimento, se o contrário é verdadeiro. Mas antes de entrar no arrependimento propriamente dito, eu vou explanar o que não é arrependimento. Tremer diante da pregação da palavra de Deus não é arrependimento. Eu posso chegar aqui e começar a explanar sobre os horrores terríveis do fim, para aqueles que não se arrependerem, e você tremer e temer, e amanhã você voltar para sua casa, ou hoje mesmo, e continuar cometendo os mesmos pecados. Estar quase convencido não é arrependimento. Concordar com o que eu estou dizendo aqui, a ponto de isso mexer no seu coração, ou te fazer dar um passinho em direção ao que seria o arrependimento verdadeiro, não é o suficiente. Isso não é arrependimento. Humilhar-se diante do poder de Deus não é arrependimento. Você se humilha por um tempo, mas logo se rebela novamente. Eis o caso de Acabe. Acabe queria uma vinha, a Jezabel vai lá e mata o dono da vinha, entrega a vinha para o Acabe. O homem de Deus fala para Acabe: Acabe, você fez besteira, Deus vai te punir por isso. Acabe se arrepende, rasga as vestes, mas depois a gente vê que o coração de Acabe não muda. Foi só o temor da ira de Deus que viria. Confessar os pecados não é arrependimento. Confessar os pecados não é arrependimento. Você pode confessar os pecados aqui, para mim, ou para qualquer um que está aqui, e amanhã voltar a cometer os mesmos pecados. Confessar os pecados não é arrependimento. Você pode até produzir obras dignas de arrependimento e mesmo assim não se arrepender. Agora pegou. Como que se produz uma obra digna de arrependimento e não se arrepende? Temos o exemplo de Judas Iscariotes. Judas entrega Jesus, vende Jesus, depois ele se arrepende, vai lá e chega no sacerdote e faz o quê? Eu não quero mais isso. Toma aqui suas moedas. Isso foi o suficiente para que Judas não se matasse? Mas se ele se arrependeu verdadeiramente, ele entendeu o sentido do verdadeiro arrependimento, por que ele se matou? Por que ele continuou se rebelando contra Deus? Isso não fica descrito na Bíblia, mas a minha teoria aqui, é que ele ficou tão desesperado pelo que ele fez, que ele olhou para si mesmo e viu que não tinha chance de voltar atrás. E confiar em si mesmo não é arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento?
uma passagem conhecida aqui para exemplificar. É uma revelação interna a partir de Deus, dada pelo Espírito Santo. Então a gente pode pegar aqui o caso de Isaías. Isaías vê o céu aberto e fala: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Quem poderia revelar aquilo para Isaías, a não ser o próprio Deus? Então é uma revelação interna dada pelo próprio Deus. E em seguida, Isaías olha para Deus e fala: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio de pessoas de homens de impuros lábios. Então, o arrependimento é uma profunda consciência dada por Deus de quem eu sou e onde eu estou e de quem Ele é e onde Ele está. O arrependimento verdadeiro me faz detestar e condenar a mim mesmo por falhar miseravelmente em render a Deus o que lhe é de direito. É o que Paulo vai dizer lá: dos pecadores eu sou maior, mesmo já sendo Paulo. O verdadeiro arrependimento causa horror santo em ter tratado mal quem lhe tratou com bondade. O verdadeiro arrependimento resulta em tristeza e ódio pelo pecado. Aqui está um ponto interessante. Muitas vezes a gente sabe que um pecado é errado, que uma situação é errada, e a gente para de cometer ele por um tempo, mas o nosso coração, ele ama aquele pecado. O nosso coração não tem a consciência de que amar aquele pecado é um crime brutal contra a majestade de Deus e contra tudo que Ele é. E quebra, inclusive, os mandamentos de Jesus, do qual o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo mais um pecado a ponto de olhar para Deus e não conseguir me abster do pecado, é porque eu amo o pecado mais do que a Deus. E na grande parte das vezes, a gente não ama Deus, a gente só gosta muito dele. Então, quando ele faz uma coisa que a gente não gosta, a gente para de gostar dele, é simples assim. E amar significa que você vai amar a pessoa até o fim, mesmo que ela seja nada para você, mesmo que ela não te dê nenhum tipo de benefício, mesmo que ela seja um zero à esquerda. Isso é amar a pessoa. Ou a gente não é um zero à esquerda em quesito salvação para Jesus. No que a gente acrescentou para ele nisso? A gente não somou nada. Então vamos lá, que eu vou correr. Quais são as implicações de um arrependimento tardio ou da falta de arrependimento? A primeira implicação é: uma hora pode não haver mais tempo. E eu acho muito audacioso viver sem saber o seu próximo passo, se vai ser possível dar ou não. E é aí que entra Jesus como pedra de tropeço. Jesus é a pedra angular, mas ele também é a pedra de tropeço. Por quê? Porque, irmão, Jesus é a chance que Deus está te dando de fugir dele mesmo. Você já pensou disso? Você já pensou nisso? Deus, ele é tão bondoso que ele dá a chance para nós, sabendo que não haveria outra, de escapar dele mesmo. E Jesus é essa chance. Então, aqueles que confiam em Jesus constroem uma casa sólida para morar com ele. Mas aqueles que não confiam, Jesus é uma pedra grande o suficiente para fazer com que elas caiam e nunca mais se levantem. É por isso que Jesus é uma pedra de tropeço. E quando o sino bater, quando Jesus voltar, e pode ser que ele volte para você muito antes. Morreu, Jesus voltou para você. Acabou. Quando Jesus voltar, não haverá escape. Não haverá uma forma de fugir da ira de Deus. Você simplesmente vai chegar lá
e vai ter uma fila de ovelhas e uma fila de bodes. E Deus vai falar para você: você é bode, fica para lá. Vocês são ovelhas, sejam bem-vindos. Vinde para a mesa do banquete. Mas para os bodes vai ter um lugar quentinho, onde o fogo nunca se apaga. E essa é a última implicação. Aqueles que não se arrependerem em tempo hábil o suficiente, perecerão de um sofrimento que não tem fim. A boca do inferno apanhará essas pessoas para sempre. E nada vai possibilitar a saída de vocês de lá. A saída de quem não se arrepender. Perdão, gente. Nada vai poder tirar essas pessoas de lá. Então eu fico um pouco espantado quando eu ouço as pessoas falando assim: nossa, na minha vida eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada que eu fiz, faria tudo novamente. Sério? Aí é a iniquidade duas vezes, né? O pecado do motivo, pelo motivo e para sempre vai ficando assim. E a palavra diz que Deus os põe sobre lugares escorregadios. E ao seu tempo, quando resvalar o seu pé, essas pessoas vão cair na boca do inferno. E ele vai tragá-los para sempre. A única coisa que nos sustenta ainda vivos, mesmo pecando todos os dias contra o Senhor, é um fio finíssimo da estreita bondade de Deus. É o que a gente chama de graça comum. Mas quando será o dia que essa graça comum vai se tornar uma graça salvífica para nós? Qual será o dia que a graça comum vai atingir o patamar de tocar o nosso coração em profundidade, revelar quem nós somos perante o Senhor, isso causar um profundo detestar de nós mesmos por nós mesmos, a ponto de ter por perda todas as coisas, inclusive os pecados, sabendo que isso ofende um Deus que só te faz bem. Aí você diz assim: nossa, mas eu tinha 10 tipos de pecado, agora eu só tenho um, eu estou melhorando, eu estou progredindo. Quem matou 9 pessoas, se matar uma depois não é tão digno da cadeia quanto aquele que matou as 9 primeiras? Se você roubava, estuprava, matava as pessoas, você parou de cometer os 2 primeiros, só de matar você não é tão digno de ir preso quanto os 2 que cometeram, os que cometeram tudo? E a grande verdade é que o homem, ainda no inferno, vai continuar pecando dia após dia contra o Senhor. O homem pode dizer lá, sei lá, ele não me deu chance o suficiente, eu não nasci numa família boa, eu não tive condições de estudar, eu fui bandido por falta de opção. Nesse dia, todos serão indesculpáveis perante o Senhor. Simplesmente vai abrir uma tela, sei lá, estou modernizando, um anjo vai desenrolar o controle, vai falar: senta aqui, queridão, que agora eu vou passar a sua vida. E sabe aqueles seus atos de justiça, obras mortas, eles vão passar naquela tela, só que dessa vez um pouco diferentes. O que vai passar na tela é a real intenção do seu coração quando você fez tudo isso. Então, se os seus atos de justiça ou as suas boas obras se tornarem hoje um fruto, Deus come? Ou ele é uma maçã com verme dentro? De longe ele é bonito o suficiente para que a pessoa se aproxime, mas na primeira dentada ela percebe que tem alguma coisa errada. Quando vai para o íntimo, aí se vê que o verme está dentro. Um pouco perigoso.
E muito disso é refletido na nossa vida diária. Muito disso. Então, a gente sempre deixa para ter intimidade com Deus por último. Já reparou nisso? Você acorda, você vai para academia, você vai trabalhar, você chega em casa, você faz janta, você come. No último, você lê a Bíblia e dorme. Isso quando você não dorme lendo, ou dorme orando. Isso é um reflexo da nossa vida. Então, primeiro a gente faz o quê? A gente cresce, zoa, brinca, faz tudo que tem que fazer. Na juventude peca, sai bastante, vai para balada. Na fase mais adulta, casa, tem filho, um monte de coisa assim. E no final, se tudo der certo, você se arrepende e é salvo. Isso me parece mais com se safar do que se salvar. Porque se você passou uma vida inteira sem ter a intenção do coração em conhecer a Deus, por que Deus te daria uma eternidade para conhecer Ele? Sendo que você não deu conta nem dos anos que você viveu. Deus seria tão insensato a ponto de dar uma eternidade para uma pessoa que não foi fiel com um talento? E eu acho que essa parábola explica bem isso. Então, o arrependimento, ele não é um evento. Ele não é um evento do dia da nossa conversão. Ah, sei lá, fui lá na igreja, chorei, aceitei Jesus, me arrependi, é isso. O arrependimento é um processo de batismo. É um processo de imersão. Todos os dias, nós precisamos imergir em arrependimento. Porque no momento que você colocar a cabeça para fora, é por sua conta. E a gente ouve uma brincadeira, né? Eu achei que eu tinha afogado meu antigo homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. A grande verdade não é que o homem sabe nadar, é que o nível da água desce. Então, todas as vezes que você não lê a palavra, você não ora, você não tem as disciplinas espirituais, o nível da água de Cristo que tem dentro de você abaixa. E o seu velho homem dá uma respirada. É por isso que nós necessitamos de um processo de imersão constante. Dia após dia, sendo entregues à morte. Dia após dia, sendo crucificados com Cristo, para que a vida de Jesus seja gerada onde? No outro. Todo aquele que vive para si mesmo, vive por uma obra morta. Tudo que você faz para você mesmo é uma obra morta. Se for para categorizar assim, né? Então é muito além do pecado, meus irmãos. É muito além do óbvio. É por isso que para ser cristão, vai precisar de muito mais que se abster do pecado. E eu acho interessantíssimo o cristianismo moderno. Eu vejo as falas de Jesus e olho para o cristianismo moderno do nosso tempo, que foi, como diz o rapper Vitinho lá, jogaram o sangue de Jesus na panela e ficou doce demais. Eu olho para o cristianismo moderno e eu não vejo pessoas sem olhos, sem braços, sem pernas. Mas Jesus falou que para entrar no reino dos céus, muitas pessoas iam perder olhos, pernas. Estou falando que você vai ter que arrancar o seu olho? Não. Estou falando que você vai ter que arrancar coisas pessoais que doem em você. Isso não é um assunto tão atrativo assim para ser pregado constantemente. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre arrependimento? 10 dias de campanha para conseguir o carro dos sonhos. 5 dias de campanha para casa própria. Como diz o nosso amigo Juliano Som. E quando que tem a campanha de morrer para si mesmo? Quando tem a campanha de jejum para entregar a sua vida como sacrifício vivo? Não? Não tem? Não dá dízimo? Não dá oferta? Mas isso não é uma invenção, é o que a palavra diz.
É por isso que naquele dia o Senhor vai receber muitos crentes e poucos filhos. Muitos que pregaram, expulsaram demônios, curaram, mas que não foram filhos. E uma coisa é necessária: ser filho. E o filho não machuca o coração do pai. Vamos para o final. Eu sei que foi um pouco pesaroso e parece uma coisa que é inalcançável. E é inalcançável. Mas a graça, ela não é um favor que Deus te deu para levar a vida do jeito que você quer. A graça não é um favor, como diz o Paulo Borges, a graça é para te fazer favorável. Então a graça salvífica, a graça comum é o que mantém, segura todos nós aqui, ainda pecadores. A Bíblia vai falar: Deus nos amou enquanto nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Você chega lá num velório, você fala para o morto: morto, se arrepende. Ele se arrepende? Morto, fala que ama. Ele fala que ama? E por que o homem acha que ele tem poder de fazer isso por si mesmo? Ora, se o homem chegasse para outro homem que ainda não tem o espírito vivificado e falasse: crê em Jesus, ele ia crer? Da mesma forma que um morto não responde ao outro morto. A graça salvífica é Deus dos céus profundamente ofendido. Ofendido não, que Deus não se ofende, mas profundamente triste, injustiçado, caluniado e todas as outras coisas mais que o homem faz, chegando até o homem com amor e entregando para o homem vida e consciência para que ele entenda o que ele está fazendo. É por isso que Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É Deus dos céus, o poderoso de Israel, dando a oportunidade para o homem não ser esmagado pela sua ira sem fim. No último dia, irmãos, não vai precisar ter fé, viu? Não vai precisar acreditar na palavra. Não vai precisar acreditar quando as pessoas falam para que você se arrependa. No último dia, todos vão olhar e ver quem Deus realmente é. Todos vão ser convencidos. Mesmo que todos os pregadores da terra se tornem inúteis e que o Espírito Santo não consiga convencer os corações aqui, pela própria dureza do coração do homem, quando todos chegarem diante do trono de Deus, do trono da justiça, não mais da graça, todos serão convencidos de quem Ele é. Todos serão convencidos da sua majestade, todos serão convencidos de que Ele realmente não está brincando, de que Ele está irado e de que Ele tem poder o suficiente para manter todos aqueles que se oporem presos para sempre. Mas para os filhos, para aqueles que se arrependem, para aqueles que tomam a sua cruz e seguem Jesus, entregando a sua vida dia após dia à morte, para que a vida de Jesus habite em nosso corpo, vivendo pelo Espírito, realizando as obras pelo Espírito. E não estou falando de obras de cura, de maravilha, não estou falando disso. Eu estou falando de paciência, de bondade, de benignidade, obras que vão fazer com que você doe aquilo que Cristo é para o outro, de que você não tome posse dos tesouros do céu para você. Para esses que entregaram tudo e que, face à morte, não amaram a própria vida, mas venceram pelo sacrifício da cruz e pelo testemunho que deram, esses serão revestidos daquilo que
o ouro e o dinheiro não corrompem. Quando tudo se acabar, os filhos verão tudo aquilo que é corruptível sendo revestido por aquilo que não é corruptível. E verão a face do filho, agora não mais através de um véu, agora não mais através de um espelho, mas em plenitude. E terão uma eternidade para conhecer aquele que nos amou primeiro. Esse é o desejo do coração de Deus. A história inteira, irmãos, Deus está dando o jeito dele de não acabar com tudo e de nos levar de volta para casa, confiando que o sacrifício de Cristo é suficiente. Mas para aqueles meus irmãos, já finalizando, vamos supor que você entre numa fornalha. Aí você vai passar 1 minuto lá dentro. Imagine a agonia terrível que é isso. 1 minuto sendo queimado e queimado por uma chama, um fogo que não se apaga, que não tem chance. É 1 minuto cravado. E no término de 1 minuto, aquele que agita a fornalha fala, então, mas agora você vai ter que passar 100 anos aí dentro. Imagine o sofrimento terrível, meus irmãos. E tudo isso não é uma vírgula do que vai acontecer na eternidade. Para aqueles que perecerem, óbvio. E da mesma forma que eu acabei ontem, eu acabo hoje. Que esse não seja eu e que esses não sejam vocês. Nós prestaremos conta do que nós estamos ouvindo aqui. Tanto eu quanto vocês. E no último dia, sem desculpa. Acabou. Morreu, acabou. Deixa eu ver se eu falei tudo. Amém. É isso. Terminei. Quem vem aqui? Moisés? Terminei. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então hoje a gente viu um pouquinho desse fundamento que é o arrependimento das obras mortas. E se a gente quer saber um pouco mais sobre o que são essas obras mortas, vai lá para Gálatas 5, medita um pouco sobre os frutos da carne, e a gente vai saber, mas a base aqui, o alicerce, eu falei o quê? As obras, desculpa, as obras da carne. Então a gente vai olhar ali e vai ver de fato o que o Senhor está comunicando, né? Que nos leva de fato à morte. Amém? É muito importante a gente, em todo esse conceito, em toda essa construção daquilo que a gente está fazendo aqui nesses dias, entender a importância de nós sabermos, entendermos, conhecermos aquilo que nós estamos pregando, a fé que nós professamos, né? Os conceitos profundos, reais da fé, que vão trazendo para a gente clareza, porque às vezes, como o Felipe falou aqui no começo, nós estamos fazendo a coisa certa com o motivo errado, e isso vai gerar condenação. E se nós não estivermos nesse lugar onde a luz das Escrituras, a luz do Evangelho de Jesus Cristo ilumina o nosso coração,
nós estamos simplesmente anestesiados, caminhando para o inferno. Porque nós não conhecemos, nós estamos sendo salvos a partir de nós mesmos, como ele falou, e não a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então toda a nossa obra, tudo aquilo que a gente está falando é morto, não tem vida, porque não nasce do Evangelho, não é algo que é produzido por Deus, é algo que o homem produz para se justificar e se sentir de alguma forma com a sua consciência limpa. Isso não é Evangelho. Amém? Evangelho é aquilo que nós estamos fazendo a partir de Jesus, aquilo que Jesus começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Ele começou, ele termina. Amém? E muitas vezes nós, no desejo de ajudar a Deus, muito mais atrapalhamos do que ajudamos. Ele não precisa de ajuda, ele é suficiente. O que nós precisamos? Nos sujeitar a Ele, estar debaixo da sua vontade, da sua presença. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Eu sei o que te trouxe aqui essa noite, mas eu queria pedir por um minutinho em que você fechasse os seus olhos, curvasse a fronte, e que você pedisse: Espírito Santo, sonda o meu coração. Hebreus vai falar que a palavra de Deus é como uma espada afiada, cortante. Ela é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Davi orava no Salmo 139: o Senhor me conhece, e é o Senhor que me sonda, é o Senhor que vai mais profundo dentro de mim. Então, sendo assim, vê se há em mim algum caminho mau, revela as minhas intenções, revela os meus motivos, revela, Pai, aquilo que está escondido, através, Pai, de uma obra, de um fazer, de algo que eu estou fazendo, Deus, aqui na igreja, dentro da igreja, para o Senhor, mas que na verdade isso esconde, na verdade, uma motivação errada. Espírito Santo, nós não podemos distinguir isso, é só você. Então nós estamos submetendo aqui ao Senhor nosso coração. Põe para fora, Espírito Santo. Põe para fora, Espírito Santo. Leva-nos a um verdadeiro arrependimento. Leva-nos a esse lugar de encontro com o Senhor, de encontro com a sua graça, de encontro com o seu amor, mas também, Pai, ao encontro da consciência de que esse mesmo Deus que hoje advoga diante do Pai, um dia se tornará juiz de todas as nações, e que julgará todas as nações da terra. E a tua palavra diz que o juízo começará pela casa de Deus. O julgamento começará pela casa de Deus. Então livra-nos, Deus, de nós mesmos. Livra-nos, Deus, da nossa arrogância. Livra-nos, Deus, da nossa prepotência. Livra-nos do nosso orgulho. Livra-nos, Deus, da nossa autossuficiência. E nos leva a um lugar de arrependimento, de dependência, de humilhação. Tua palavra diz: humilhem-se diante da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Nós queremos, Pai, caminhar consciente para esse lugar de humilhação, reconhecendo nós não podemos. Em nós, Pai, não há coisa boa alguma, a não ser aquilo que vem de Ti, aquilo que vem do Senhor. Então, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela graça, obrigado pelo Teu Filho, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelas boas novas, pela notícia que corre hoje de que nós somos salvos, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus.
da confiança em Cristo Jesus. Nós declaramos que nós somos salvos porque confiamos no Teu Filho Jesus, e não em nós mesmos, e não no nosso trabalho na igreja, e não nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nos nossos votos, nos nossos sacrifícios. Nós somos salvos por Cristo. Nunca nos deixe, Jesus, esquecer disso. Levante sua mão um minutinho. Sinal de rendição, e diga: eu me rendo a Ti, Deus. A Ti eu entrego toda a minha vida, todo o meu coração. Faz de mim o que o Senhor quiser, Deus. Cansei de resistir e eu me entrego à Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém. Aplauda Jesus. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Deus, que não existe outro como o Senhor. Não existe outro como o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos?